Prazer é meu. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a Deus, né? Como já foi muito bem falado aqui, nós estamos aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus, que se renova como? Todo mês? Se renova a cada manhã. Se renova a cada manhã. E é por isso que nós estamos aqui, agradecendo a Deus o privilégio de estar aqui nessa cidade bonita de Itaperuna. Quando eu venho para cá, eu gosto muito de interior, porque me lembra muito a minha infância, né? Quando meu pai nasceu aqui em Baltazar, Santo Antônio de Pádua, Baltazar, e nas minhas férias eu vinha muito para cá, né? Até antes de casar, meu pai tem parentes aqui, tinha a tia Neuci, que morava aqui em Itaperuna, comprava muita... Quando eu estava noiva, eu comprei muita coisa aqui de Itaperuna para minha casa, ela levava lá para o Rio, e a gente comprava prestação naquela época, né? Então, fiz meu enxoval tudo aqui de Itaperuna. E sempre nas férias eu vinha aqui para Baltazar. Eu sou mineira, nasci em Carangola. Meu pai foi pastor 11 anos lá em Carangola, eu nasci lá, né? Depois, com 4 anos, eu fui para o Rio de Janeiro. E estou lá até hoje, com 64, graças a Deus, bem vividos, pela graça e misericórdia de Deus, né? Sou mãe, tenho 3 filhos e já tenho 5 netos. E eu quero dar aqui um livro aqui para quem vai casar. Tem alguém noivo aqui? Tem um lançamento. Quem é que está noivo? Ai, cadê sua noiva? Cadê sua noiva? Está aí? Ô, Jesus, quebrou a perna, ela? Falou perna quebrada? Eu quero dar esse livro aqui, que quando eu faço lá, tem um curso de noivos, a gente usa esse livro aqui. 12 perguntas a serem feitas antes do casamento. Então, você vai ler com a sua noiva, depois não vai ter desculpa, tá? Porque nesse livro aqui tem 12 perguntas essenciais. Fala sobre a família de origem, fala sobre a área financeira, fala sobre a área sexual, né? E a gente fala muito para se preservar, né? Antes de casar, eu acho importante vocês se manterem puros, né? Mesmo se você tiver tido uma vida antes de Cristo, mas depois, quando vai se casar na igreja, se mantenha puro, né? E aí depois a gente não fala o que tem que ser feito. Então você vai aprender algumas coisas aqui, tá? Então faz com a sua noiva, tire todas as dúvidas, porque agora é hora de tirar dúvidas. Porque existem 3 decisões muito importantes na nossa vida. Vocês que têm filhos adolescentes, pode sentar lá, vamos dar um aplauso para ele. Começa a cobra dele, hein? Quem é o líder de casais aqui? Cobra dele. Existem 3 decisões que são vitais na nossa trajetória de vida. E essas decisões começam a partir da adolescência. Quem aqui é mãe de adolescente, comece a perguntar isso aos seus filhos. Por isso, o batismo a gente só faz a partir de 12 anos, sabe? Porque ele já começa a ter um entendimento da vida cristã, de decisões que ele começa a fazer para a vida dele. Então, a primeira decisão mais importante que a gente tem que ensinar aos nossos filhos, e muito importante a partir da adolescência, é onde ele vai passar a eternidade. Ele tem que ter essa convicção de que ele é salvo, que ele confessou Jesus como Senhor da sua vida, que ele tem direito à eternidade no céu. A segunda decisão importante, que começa a partir da adolescência e entra na juventude, é quanto à profissão. O que eu quero decidir para a minha vida profissional? Porque não vai ter papai e mamãe a vida toda, vai? E nós, como seres humanos, nós fomos feitos para produzir. Já Paulo dizia, quem não trabalha, bom é que não coma. Então, preguiçoso, Deus condena. Porque quando Deus criou o ser humano, criou aquele casal ali no Éden, ele deu algumas ordenanças, ele profetizou sobre a vida daquele casal. Ele disse, vocês vão crescer, sabe? Ter filhos, crescer no sentido de ter filhos, vocês vão multiplicar. Quando falou ali de multiplicação, fala de empreendedorismo. Vocês vão trabalhar, vocês vão produzir, vocês vão multiplicar nessa terra. Vocês vão fazer multiplicadores, empreendedores para dominar a terra. E vocês vão governar a terra. Foi o que Deus falou ali para aquele casal. Mas por causa do pecado, a gente sabe que Satanás interferiu nessas atitudes que Deus falou para o ser humano. Então é muito importante. A primeira decisão é, pergunte sempre aos teus filhos, você tem convicção da sua salvação? Você já fez a sua aliança com Deus? Você tem convicção de onde você vai passar a eternidade? E a outra pergunta, a segunda, né?
Que profissão você vai querer? Porque você tem pai e mãe hoje, então o trabalho do adolescente é estudar. Ensine a ele que ele tem que estudar, ele vai ter que ser disciplinado. E nós estamos aqui para assumir os 7 montes dessa nação, que como igreja, nós deixamos um pouco de lado. A área da política, a área da economia, a área da educação, a área da ciência, a área da saúde, a área do cinema, a área das artes, do entretenimento. Nós deixamos para Satanás usar. E aí hoje a gente está numa verdadeira batalha cultural. Nós estamos vivendo, antes de uma batalha espiritual, nós estamos vivendo numa batalha cultural, porque Satanás assumiu esses montes. E aí hoje a gente está vendo essa batalha na área da educação, contra a ideologia de gênero. Vocês estão vendo na televisão, né, como Satanás usou, né, os programas, as novelas de humor, para denegrir a imagem da família, para destruir a família. Então, como é importante incentivarmos os nossos adolescentes, os nossos jovens, a estudarem, né, a tomarem posição nessa nação, nessas áreas. E isso só se faz com o estudo, tendo uma boa profissão, sendo bom naquilo que você faz. E a terceira decisão mais importante que a gente faz na nossa vida é com quem a gente vai casar. Com quem a gente for casar vai definir o nosso destino. Então, casamento não é brincadeira, não. Casamento é coisa muito séria. Tá? E hoje você vê que no mundo aí, casa com um, casa com outro, casa com 3, casa com 4, né? E aí a gente vai lá nos consultórios, vocês já viram, olha, os consultórios de psiquiatra tá assim, de crianças e adolescentes com problemas emocionais, com problemas mentais, sabe? Porque as pessoas estão pensando, casou, descasou, tomou um banho, tá tudo bem. Não, tem uma aliança de sangue. O casamento envolve uma aliança no mundo espiritual, no mundo emocional e no mundo físico. Não é se desligar e acabou, não. Você fica impregnado com a história de alguém na sua vida. Então, isso é muito sério. Tem exceção à regra? Tem exceção à regra. Mas estão querendo fazer da exceção à regra. Então, você que é jovem, que está aqui, ore quanto ao seu futuro na eternidade, ao seu futuro profissional, ao seu futuro sentimental. Coloque Deus na direção da sua vida, para você ser abençoado, né? Para você ser bem-sucedido. Não existe família perfeita. Não fique olhando para mim e pensando que a minha família é perfeita, não. Nós somos pessoas imperfeitas, mas nós temos a graça perfeita de Deus na nossa vida. É a graça de Deus que nos aperfeiçoa. Oh, maravilhosa graça. Por isso que nós dependemos dessa graça. Eu queria dar esse livro aqui, que é da minha filha Thalita, né? Que a minha filha passou os sufocos na vida dela, casou com o rapaz da igreja, aí meu genro foi fazer, é professor universitário. Estudou tanto que ficou agnóstico, sabe? Mas foi o treinamento que Deus quis dar para ela. Cada um aqui passa por um treinamento, e eu passei também como mãe, como sogra, sabia? De almoçar todo sábado na mesa com meu genro, e ele muito inteligente, e conhece a Bíblia, e discutia da Bíblia com meu marido, mas eu gostava, sabe? Porque isso fez eu orar mais, jejuar mais, me aproximar mais de Deus. E ela também, que já escreveu 2 devocionais. Talvez você está aqui, você está passando uma adversidade que você não está entendendo. Mas, Senhor, eu orei, eu tenho jejuado, Senhor, eu tenho sido fiel, Senhor, eu estou obedecendo tudo. E você está, talvez, com um marido que ainda não é cristão. Você está com um filho que está nas drogas. Com um filho ou uma filha que está dando trabalho. E isso é um treinamento para ela e para você também, para você se chegar mais a Deus. E depois, aquilo que você passou, Deus vai te dar vitória e Deus vai te usar para ser um canal de bênção para abençoar outras pessoas. E é tão interessante que Paulo fala isso, porque nas tribulações que ele passou, as consolações que ele teve da parte de Deus, ele pôde depois escrever várias cartas para a gente hoje ver e ver que Deus supre as nossas necessidades, que Deus responde às nossas orações. E ele fala, com as mesmas consolações que eu fui consolado pelo Espírito Santo de Deus, Deus está me usando para consolar vocês. Mas quando ele fala lá em Filipenses 4, ele estava numa prisão. E ele diz, Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos do Senhor. Seja a vossa vontade notória a todos os homens.
perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma. Gente, ele estava numa prisão lá em Roma. Eu já fui num lugar lá, vi um buraco que ficava lá no calabouço, misturado com urina, com fezes, com sujeira, mas ele estava se alegrando no Senhor. E além dele se alegrar, ele estava escrevendo uma carta para a gente hoje estar feliz, sabia? E aí ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça. Aqui está o segredo. Com orações, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Mas o versículo-chave está no 8, quando ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é justo, se há algum louvor, nisto pensai. O segredo para você não desanimar, para você não parar no meio do caminho, diante das adversidades, é o que você está colocando na sua mente. Aquilo que você coloca no seu dia a dia, na sua mente, vai interferir na sua trajetória e na trajetória das pessoas que convivem com você. Paulo estava numa prisão, mas a mente dele estava focada. Quando você lê lá, sabe, em 1 Coríntios 2,16, ele diz: eu tenho a mente de Cristo. Quando ele fala em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta é contra demônios, a nossa luta é no mundo espiritual. E no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí ele fala: então, queridos, revistam-se das armaduras de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calce os seus pés com os sapatos da paz, tome posse do escudo da fé e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você está guardando essa palavra? Você tem essa palavra na sua mente? Paulo venceu porque ele tinha essa palavra. Foi falado que hoje é o dia do livro. E é tão importante que a Bíblia é o livro mais vendido. E é um dos livros também que muitas pessoas leem, mas não adianta só ler a Bíblia, porque o ateu lê, o agnóstico lê, o filósofo lê. Mas como está lá em Tiago 1,22, que diz que nós não temos que ser apenas ouvintes da palavra, nem leitores da palavra, mas nós temos que ser praticantes da palavra. A fé só é internalizada quando você ouve e você pratica. Lá em Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo e ouvir, mas tem que ouvir e praticar. Tem que ouvir e praticar. E só pratica quem crê. E é tão lindo que aqui na palavra é o único livro que o autor está presente. Eu gosto muito de ler. Tem livros que eu leio em que eu não conheço nem o autor, que eu não concordo com tudo que está ali, não tenho como tirar dúvida com ele. Mas quando você está lendo a Bíblia, o autor está presente. Qualquer dúvida que você tiver, pergunte ao Espírito Santo e ele vai orientar você. Ele vai esclarecer você. E a Bíblia é o único livro que tem os 4 conhecimentos que a gente precisa nessa terra. Aqui está o conhecimento teológico. Tudo que você quiser saber sobre Deus, está aqui. Aqui tem o conhecimento científico. Paulo fala muito de ciência. Eclesiastes fala muito de ciência. Provérbios fala de ciência. Aqui tem um conhecimento filosófico e aqui tem um conhecimento vulgar, do senso comum. Quando você lê, todo cristão, todo início de ano, o pastor Silano manda ler o livro de Provérbios. É o livro do senso comum. Ali você encontra vários ditados, sabe, para o dia a dia, para você ter conhecimento, para você aprender a lidar com relacionamento, com finanças. Como é interessante. Você lê a palavra, você vai ficar mais inteligente.
vão abrir conexões novas no teu cérebro. Hoje os neurocientistas estão aí vendo o poder da Bíblia, o poder da fé, o poder da oração. Essa semana eu recebi um vídeo, eu passei para as mulheres lá no nosso WhatsApp, um cientista, um neurocientista falando o poder da oração e o poder da oração de joelhos. Muda conexões no nosso cérebro. Eles testaram isso nos hospitais. Eles viram que aqueles pacientes que tinham pessoas orando por eles na casa deles, pessoas que quando iam atender oravam por eles, eles se recuperavam mais rápido e eram curados mais rápidos do que aqueles que não tinham ninguém para orar por eles, do que aqueles que não tinham ninguém para estar lá intercedendo por eles. Irmãos, nós fazemos muito pouco uso da oração. E quando nós oramos, nós trazemos o céu para a terra. Então, nós temos que orar. Nós estamos vivendo um momento que a gente está vendo aí, né? No nosso país, no mundo, Jesus vem. Você pode dizer, Maranata, hora vem, Senhor Jesus? Porque tem que lembrar, às vezes, para a igreja, o pessoal pensa, não, Jesus está voltando, irmãos. Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Então, que você possa estar alerta, que você possa entender que você está aqui implantando o reino de Deus. E eu queria dar esse devocional aqui. Tem alguma líder aqui de adolescente? Tem alguma menina? Que é o devocional. Esse aqui é o número 2 que a minha filha fez, aplicando a palavra de Deus no dia a dia. Está aqui, olha. Deus te abençoe, seja a bênção para a sua vida, né? Ela fez um devocional porque ela também tinha dificuldade. Um dia lia a Bíblia, estava fervorosa, aí outro dia não lia. Aí um dia o Espírito Santo pegou ela, né? Ela teve uma crise, quase morreu de vesícula. Foi parar no hospital. A coisa estava feia. Aí ela lembrou de quem para orar? A mãe e o pai, né? Nessa hora, a mãe e o pai, né? Aí ela ficou 15 dias na minha casa. E ali nós fomos tratadas, nós duas, né? Ela falou, não, mãe, eu vou levar Deus a sério. Eu vou aí, fez, né, um devocional, agora já fez o outro. Eu falei, isso aí. Deus usa a tribulação para nos aperfeiçoar. Oh, Deus, tu é lindo, Senhor, tu é maravilhoso. Não reclama não, irmã, você está em tribulação? Deus está te aperfeiçoando para algo grande na sua vida. O segredo é você não murmurar e entender. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim, tendes por motivo de grande alegria o passardes por adversidades, por tribulação. Por que, Elisete? Porque a nossa fé vai amadurecer e nós vamos ter firmeza no nosso caráter. É na hora da tribulação que você vai mostrar quem você é, que você vai mostrar o Deus que você serve. Então, Deus, muitas vezes, Ele está nos testando, sabia? E Ele vai usar a tribulação para ver se a gente não vai murmurar, se a gente não vai reclamar, e se a gente, muitas vezes, na tribulação, vai se achegar mais a Deus e entender os desígnios de Deus na nossa vida. E eu queria dar esse livro aqui, eu amo esse livro aqui do Mike Murdock, 31 Segredos de uma Mulher Inesquecível. Eu não sei se vocês trabalharam aí no encontro de crescimento, que nós trabalhamos lá. Eu vou dar para você. Você foi tão assim dinâmica, levantou a mão, toma aqui. Talvez tu já seja uma mulher inesquecível, mas vai ser mais ainda. Vamos dar um aplauso para ela? Você que é mulher, olha, é fininho. Adquira lá na editora Central Gospel, entra no site. Você que é marido, você quer ter uma mulher inesquecível? Compre e dá de presente para ela. Compra e dá de presente. Você vai ser, em nome de Deus. Se você seguir esses 31 segredos. A mulher virtuosa, né? O que é a pessoa virtuosa? É uma pessoa que domina muito bem a técnica de uma arte. E a mulher era virtuosa, a mulher de Provérbios 31, porque se você ler lá, os 30 capítulos, você vai ver que ela era virtuosa, porque ela dominava muito bem a arte de ser mulher. E hoje em dia, quem é mulher aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, glória a Deus que eu sou mulher. Porque a cultura do mundo hoje, da ideologia de gênero, é dizer que você não é mulher, você pode ser o que você quiser. Não, mas você é uma mulher que Deus fez a imagem e semelhança dele. Tenha prazer de ser mulher. E a minha preocupação hoje é que você ensine para suas filhas a ter prazer de ser mulher. Seja uma mulher que cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Seja uma mulher bonita para o seu marido, você que é casada. Seja uma mulher bonita porque você aqui é a coroa da criação de Deus. Tá? Então, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Aquela mulher era virtuosa porque ela cuidava bem dela. Porque se você não cuidar bem de você, você não vai poder cuidar bem do teu próximo. Então, ela era virtuosa porque ela desenvolvia muito bem a arte de ser mulher. A arte de ser esposa. Quem é casada aqui?
Dá um glória a Deus, irmã. Glória a Deus. Você não queria casar? Casou. Quem escolheu foi você. Alguém aqui casou, obrigada? Ninguém casou. Então, se você fez uma péssima escolha, a escolha foi tua. Mas você pode mudar essa escolha, orando por esse homem para que ele seja uma bênção. E a gente sabe que a mulher é uma forte auxiliadora. Você é aquela que está segurando a escada, irmã. Entenda isso. Que você seja sábio. A mulher virtuosa era uma excelente esposa. Tanto que lá no final diz que seu marido e seus filhos a louvam dizendo: existem muitas mulheres virtuosas, mas tu a todas és superior. Incentive seu marido. A mulher tem um papel muito forte dentro da família. A mulher é a Ezer, é a forte auxiliadora. É por isso que Satanás joga pesado contra a gente, para nos desestabilizar emocionalmente e espiritualmente. Nós somos a arma secreta de Deus nessa terra. E é por isso que a gente tem visto aí as feministas, né, denegrindo o papel da mulher e do homem, porque elas estão dizendo que querem buscar o espaço dela, só que elas estão perdendo espaço para os travestis. Vocês já viram isso? Miss Universo é travesti, não é mulher nem homem, não é mulher, é travesti. Aí vai competir nas lutas. Tá? Uma mulher brigando com travesti. Claro que ela vai perder o que a gente... Então quem é que está perdendo o espaço? É a mulher. E o diabo quer tirar o espaço da mulher e do homem, porque ele odeia o macho e a fêmea. E quando o Satanás olha para um homem e para uma mulher, ele vê a imagem e semelhança de Deus. Esse é o segredo, igreja. E é por isso que a gente está vendo aí o mundo denegrindo a imagem da mulher, colocando uma mulher, né, sovaco cabeludo, toda desengonçada, toda esquisita, né, parecendo um Hulk, toda machona, e um homem tudo afeminado, tudo. Invertendo os papéis para denegrir a imagem do homem e da mulher. E aí ele fez uma outra imagem do andrógeno, né? Que é o travesti, que é aquilo que você olha e você não define. Isso é homem ou mulher? Quem é que está com isso? É Satanás, ele te odeia e me odeia. Porque quando ele olha para um homem e para uma mulher, é a imagem e semelhança de Deus. Ele não tem a imagem e semelhança de Deus, só o ser humano. Então, nós estamos nessa batalha. E quando ele olha para uma família, ele odeia a família. Porque a família é a representação da Trindade na Terra. Quando ele olha para um homem, o homem representa Deus. A lei, a ordem, olha, a autoridade da família, a proteção, sabe? E a direção da missão. É o homem. E quando ele olha para a mulher representa o vínculo afetivo dentro do lar, a nutrição amorosa no lar e a organização do lar. Quando ele olha para uma mulher, a mulher representa o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo hoje? É o auxiliador, é aquele que nos leva a Deus, é aquele que nos auxilia nos momentos de adversidade. É o que a mulher representa. E quando ele olha para os filhos, ele lembra de Jesus, sabe? Então ele odeia a família, porque lembra para ele de onde ele saiu, lembra para ele a Trindade, e ele quer destruir a família. E é isso que a gente está batalhando aí, porque hoje eles querem a ideologia de gênero, é destruir a família no modelo judaico-cristão, que foi o que Deus idealizou quando ele tirou Abraão e Sara da sua terra, da sua parentela. Ele falou: eu vou lá em Gênesis 2, eu vou começar com vocês uma nação. Você pode ler lá. E o que ele fala? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós estamos aqui dando continuidade àquela família que Deus começou lá com Abraão e Sara. O modelo judaico-cristão. E é esse modelo que estão querendo destruir. E quem está lendo as notícias aí, quem está antenado, eles estão querendo destruir esse modelo de família que se está representando por Israel. E tudo porque, no momento de ansiedade, no momento de medo, no momento de insegurança, Sara e Abraão se precipitaram. Cuidado, nos momentos de ansiedade, de adversidade, daquilo que Deus tem te prometido, e você está falando, está demorando, eu vou dar meu jeitinho, né?
você, né, principalmente nós que somos mulheres, a gente é tão proativa, não é verdade? A gente, como guardiã do lar, a gente quer resolver tudo e muitas vezes a gente deixa um pouco de orar, de jejuar, de falar com Deus e a gente quer resolver com as nossas mãos. E aí a gente se precipita. Cuidado com a ansiedade, cuidado com o medo, cuidado com a insegurança, porque pode deixar sequelas. Pode deixar sequelas geracionais. E é o que a gente está vendo hoje aí. Eu quero deixar uma palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4, o versículo 16. Que diz que Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Eu vou falar de Cristo, mas depois eu vou lá para o antigo, para falar de duas mulheres que foram guardiãs dentro da sua casa. E você que é homem, seja guardião também na sua casa. Porque Deus vai cobrar de cada um de nós os papéis que Ele designou. É muito importante, eu quero falar isso aqui para a igreja. É muito importante. Deus vai cobrar. Quem é mulher aqui casada? Levanta a mão. Tem filhos? Deus vai cobrar primeiro de você, seu papel de mulher, seu papel de esposa e seu papel de mãe. As funções que você tem que desempenhar nesses papéis. Ele vai cobrar de você. Depois, ele vai cobrar o seu amor ao reino, claro, né? O seu serviço ao reino, o seu ministério que você desenvolve. Mas se você é casada, ele vai primeiro cobrar esses papéis. Como você atuou como mulher no reino, como você atuou como esposa, como você atuou como mãe, como adoradora dele, como serva dele. E quem é homem aqui casado e pai? Levanta a mão. E Deus vai cobrar de vocês o seu papel de homem, o seu papel de esposo, o seu papel de pai. Ele vai cobrar, porque Deus nos deu, sabe, esses presentes que são a nossa família. E depois vai cobrar também, como você serviu ao reino, os seus ministérios, aquilo que você faz. Mas a primeira coisa, ele vai cobrar. São dádivas que ele deu pra gente. A família é um presente de Deus. Nunca veja a família como um peso, não. A família é um presente que Deus te dá para te treinar. Nós somos treinados dentro da nossa família. E eu gosto de falar, se você passa no treinamento da sua família, porque dentro da nossa família a gente tem que aprender a perdoar, a amar, a suportar, a tolerar, a andar a segunda milha, a se esforçar, a ser humilde. Dentro da família. Se você aprender isso dentro da sua família, você vai poder ir para qualquer lugar do mundo que você vai ser bem sucedido. Se você saiu em paz da sua família, se você tem paz com seu pai, com a sua mãe, com o seu genro, com a sua sogra, com as pessoas da sua família. Agora, se você tem problema dentro da sua família, se você tem pessoas que você não perdoa, que você não pode nem passar perto, que você não consegue conviver, onde você for, você leva a sua família aqui. Você pode ir para Marte, tá aqui. Você vai ter problema de relacionamento. É isso que muita gente não entende. Então, para José chegar a ser governador do Egito, ele teve que passar no teste da família dele. Ele teve que aprender a desenvolver a confiança em Deus, o propósito que Deus tinha para a vida dele, sabe? Ele teve que aprender a perdoar. Ele teve que aprender a amadurecer dentro daquela família, com os irmãos deles problemáticos também. Então é muito interessante. Satanás vai usar, às vezes, pessoas dentro da sua família para treinar você. E pode ter certeza, se você passar no teste da sua família, você vai ser bem sucedido por onde você passar. É o nosso primeiro campo de treinamento. Então aqui está dizendo assim em Hebreus 4,16. Cheguemos-nos, pois, com... olha aí a atitude, hein? Confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar... Sublinha aí na sua Bíblia, misericórdia. Então a primeira atitude, confiança, depois alcançar misericórdia. E achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, cheguemos, pois, com confiança diante do trono da graça de Deus, para alcançarmos
graça e misericórdia no tempo oportuno. Então, eu quero dizer, todos nós aqui temos a oportunidade de alcançar misericórdia e graça. Como já foi falado aqui, Deus não tem filho predileto, não. Se você se achegar diante do trono da graça de Deus, você vai alcançar as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Você crê nisso? Então, agora eu quero me reportar lá para o Antigo Testamento, porque a gente está aqui no Novo, você pode ir direto a Deus, através de Jesus Cristo. Você não precisa ir a ninguém. Você tem essa autoridade hoje. Eu não sei qual é a dificuldade, mas a gente está aqui na casa de Deus, nós vamos orar aqui no final, e eu tenho certeza que você vai chegar com confiança, com autoridade, diante do trono da graça, e você vai sair daqui com a sua vitória. Você crê nisso? Você vai sair daqui com a sua vitória. Agora ela vai chegar na hora que Deus quer, não é na hora que você quer. Pegou o que eu falei? Você vai sair daqui com a sua vitória, como Sara e Abraão receberam a promessa. Vocês vão ter um filho. Aí passou 10 anos, o filho não chegou. Aí eles ficaram desesperados. Aí eles recorreram ao jeitinho brasileiro, né? Vamos chamar aqui uma H. E vocês viram o que deu. Aí tiveram que esperar mais 15 anos. Só chegou depois de 25 anos. Olha, não atrase a vitória de Deus na sua vida com a precipitação. Eu tenho visto muitas pessoas atrasando as bênçãos de Deus na sua vida por causa da precipitação. Não era com aquela pessoa que era para casar, mas demorou, não sei ninguém, vou casar com esse primeiro. Se precipita. Vou fazer algo que Deus falou que ia me prometer, então eu vou me antecipar. Não se antecipe, porque você atrasa as bênçãos de Deus. A bênção vai chegar na hora certa e no momento certo. Aí eu vou lá para o livro de 2 Reis, que fala de 2 mulheres que foram guardiãs do seu lar. E é tão interessante que eram 2 mulheres, uma era rica, a outra era pobre. Aqui está ensinando que para ser guardiã do lar, sabe, não vai dizer que você não vai ter problema. Isso é guardiã do lar quem é bem sucedida, quem é rica. Não, guardiã do lar tem que ser guardiã do lar, sendo pobre, sendo rica, no momento de alegria, no momento de adversidade. Porque aqui em 2 Reis está falando aqui de uma mulher que era viúva, que o marido era profeta, e ele morreu e deixou uma dívida, uma crise financeira. Mas naquela casa tinha uma mulher que era guardiã também, não era só o marido, não. Era uma mulher que não era alienada. Era uma mulher que tinha visão do reino de Deus. Então a primeira atitude que eu vejo, uma mulher que é guardiã do lar, ou um homem que é guardião do lar, tem visão do reino. Você tem visão do reino para a tua casa? Você tem visão do reino para os teus filhos? Qual é a tua visão do reino de Deus? Aquela mulher tinha visão do reino. Aquela mulher era uma mulher de atitude. Porque quando o marido morreu, ela não ficou parada. Que diz que chegaram para pegar os filhos dela para pagar a dívida. Mas ela não aceitou perder os filhos por causa da dívida. O que eu aprendo é que mesmo a gente na igreja, dando dízimo, dando oferta, quando acontece algo no mundo, vai prejudicar também quem é ofertante e dizimista. Mas não vai ficar desamparado nem mendigando pão. Porque eu creio no que o salmista diz. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você sabia que a semente que você lança aqui, muitas vezes quem vai ser beneficiado é a sua descendência. Então seja uma pessoa doadora. Porque você não está doando só para você, não. Você está doando para a sua geração. Aquele homem com certeza era um homem doador, mas ele passou por uma crise financeira, morreu, deixou uma dívida para a mulher. Mas a mulher era uma guardiã da sua casa. Ah, não vão levar meus filhos, não. Eu vou lá no profeta. Né? Naquela época, a época da lei, ela foi lá no profeta. Tinha lá o profeta Eliseu. E ela foi lá no profeta Eliseu e falou, olha, meu marido foi teu servo, foi um homem temente a Deus e fiel a Deus. E agora estão querendo levar meus filhos. Aí o profeta falou, mulher, o que você tem na sua casa, guardiã? E a minha pergunta hoje para você, guardião e guardiã. O que você tem na sua casa? O que você anda guardando dentro da tua casa? A começar, casa como templo. E depois casa lá. O que você anda guardando? O que você anda vendo? O que está lá dentro da tua casa? O que você está dando legalidade? Ou para o diabo ou para Deus agir com aquilo que você coloca dentro da tua casa? E ela pensou, não tenho nada. Pensa, eu tenho senão uma botija e um pouquinho de azeite. Sabe o que representa a botija? É a nossa vida, o azeite é a unção do Espírito Santo. Você pode não ter grandes
coisas da finança, você pode estar numa crise, mas se você tem a unção de Deus na sua vida, Ele vai começar com essa unção na tua vida. Para você começar a profetizar a bênção, para você começar a declarar a vitória dentro da sua casa. E aí o profeta falou, é um vaso e um pouquinho de azeite, é isso aí que eu vou usar. São os recursos que você tem que eu vou usar. Vai, pega as vasilhas, enche de azeite. E o que eu acho interessante é que aquela mulher, ela obedeceu, ela tinha visão do reino, visão do mundo espiritual, que ela foi a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, recebeu as instruções e ela obedeceu, ela colocou a fé em ação. Porque tem visão do reino, obedece, só obedece quem tem fé. E ela obedeceu. E ela fez tudo o que aquele profeta falou. E depois, ela voltou àquele profeta, ela tinha senso de organização. Sabe? Ela tinha senso de disciplina. E ela voltou. O que eu faço? Agora você vai vender isso aí. Vai quitar sua dívida e vai viver do resto. Eu profetizo para você aqui nessa noite. Eu não sei se você é uma pessoa dizimista, ofertante, está vivendo uma crise financeira. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te capacitar, Deus vai abrir porta, Deus vai abrir áreas de empreendedorismo e você vai quitar suas dívidas. Em nome de Jesus, você vai abençoar a sua família, você vai abençoar o reino e você vai abençoar vidas como aquela mulher fez. E aquela mulher como guardiã, ela foi uma mulher visionária. Ela foi uma mulher de atitude. Ela não aceitou o caos como natural. E ela lutou pelos seus filhos. E ela se tornou uma grande empreendedora. Da crise de um luto, ela se tornou uma grande empreendedora e mudou a história da sua família. Que coisa linda. E a outra era uma mulher rica. Mas rico tem problema também, gente. E aquela era uma mulher rica e uma mulher liberal. Uma mulher que tinha discernimento espiritual que ninguém teve naquela cidade, na cidade de Sunem. Sabe, era uma cidade de paz, uma cidade de repouso. E aquela mulher tinha uma liderança maior que a do seu marido, mas ela respeitava seu marido. Ela tinha uma liderança administrativa, que diz que o marido era idoso, quem administrava as finanças era ela. Quem administra as finanças lá em casa sou eu. Eu trabalhei em banco muitos anos, então eu que sempre paguei conta, eu que sempre administrei. Sabe? E já ganhei até mais do que o meu marido. Mas sempre orei, Senhor, que ele ganhe muito mais do que eu e que me tire do emprego. Sabia? Pedi, eu quero ser sustentada por ele. Né? Incentivei ele, ajudei. Nunca joguei na cara dele, não. Ao contrário. Né? Sempre orava, não quero ficar carregando peso não, Senhor. Eu quero que me carregue. Né? Eu vejo mais mulheres se matando, não incentive esse homem a crescer. Senão o homem fica encostado em você, querida. Tu carrega 2 pesos. É o que eu estou vendo hoje. Muita mulher aí carregando peso, não ore, ajude, eu quero ajudar, né? Mas que seu marido seja o provedor maior, incentive ele. Ou você pode até ganhar mais, mas isso não vai ser empecilho, ao contrário, um ajuda o outro. Essa mulher tinha uma visão administrativa e foi ela quem viu o profeta. Ela tinha uma visão espiritual até, um discernimento maior do que o dele, que ela estava atenta a tudo. E aí ela falou com ele, vamos fazer um quarto? Não fazia nada sem ter autorização deles. Eles agiam em parceria. Isso é que é o segredo do casamento. É agir em parceria, irmãos. Não tem disputa, não. Nós somos parceiros, juntos. Vamos fazer o quarto? Vamos. E ela fez o quarto com tudo que tinha direito. Essa mulher tinha o dom da hospitalidade e o dom da doação. Que são dons hoje que quase a pessoa não fala, mas é um dom importante. Ser hospitaleiro. Tem gente que hospeda anjo e nem sabe. Sabe? E a doação também. E ela só fez o melhor. E aí diz que ela não queria nem nada, porque já era dela. E o profeta falou, o que ela precisa? O que ela não tem? Vê lá, Gésica. Não tem filho. E o profeta falou, não, Deus vai te dar um filho. Aquele filho veio e um dia aquele filho morreu. Irmã, Deus te deu uma promessa. A promessa já começou a chegar. Tu está reclamando, pensando que não vai chegar no final? Agora que vai chegar no final. O segredo é não murmurar, porque tem gente que perde as bênçãos pela metade porque murmura. Aquela mulher não murmurou. Quando aquele filho morreu, se você for ver lá, diz que ela falou o quê? Eu vou lá no profeta. Eu vou lá falar com ele. Quando ela está indo lá para o Monte Carmelo, 25 quilômetros de distância, ou 40 que dizem que ela andou a pé, lá no Jumentinho.
Chegou lá, Geazi chegou com... O que você quer? Que Eliseu mandou perguntar. Pergunta se está tudo bem com o marido, se está tudo bem com o filho, se está tudo bem... Olha a sabedoria dessa mulher. O filho estava morto. E quando perguntou, está tudo bem, o que ela disse? O que ela disse? O que ela disse? O que é que você anda falando diante dessa crise que você está vivendo? Culpado é o governo, culpado é isso, culpado é aquilo, não presta, vai dar tudo errado. Não. Hoje a ciência já fala e já sabe da importância de você declarar palavras otimistas. E a Bíblia já mostra isso. Quando fala em Provérbios 23, 7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Você vai ser fruto das suas declarações da sua boca. O que você anda declarando? Vai tudo bem? Vai tudo bem! Aí quando chegou diante do profeta, ela pegou e se derramou e ele viu. Né? Aí ela falou, eu não te pedi filho. E aí ela disse, eu não vou sair daqui enquanto você não me abençoar. E ele queria mandar Eliseu, Geazi na frente. E aí ela falou, não, é o Senhor. Você está indo a intermediários para se chegar a Deus? Eu li aqui que a gente deve se achegar diante do trono da graça de Deus com o quê? Com ousadia, com coragem, para alcançarmos graça e misericórdia em tempo oportuno. Eu vou lá no irmão fulano, irmão fala, não, meu filho, você precisa de intermediário. Chegue hoje diante do trono da graça de Deus. Aquela mulher não aceitou intermediário. Não, eu quero o profeta Eliseu. E aí, aquele menino, ela botou aonde? No quarto do profeta, no quarto da promessa. Quem aqui tem promessa de Deus? Se você tem promessa de Deus, que você possa se achegar diante do trono da graça de Deus, com ousadia, com coragem, e você vai alcançar a graça e a misericórdia de Deus na sua vida, como aquela mulher alcançou, como aquela viúva e como a sunamita alcançou. Ela sabia, não, eu recebi uma palavra do profeta, e eu vou ao profeta, eu vou àquela pessoa que me prometeu, eu vou lá falar com ele, porque eu sei que ele tem a autoridade, que você possa ter a intimidade todos os dias para se chegar diante de Deus, para falar com Deus, como a gente está conversando aqui, como eu estou falando contigo, que você possa ter essa fé que essa mulher teve. Essas duas mulheres foram guardiãs da sua casa, porque foram mulheres visionárias, mulheres que não aceitaram o caos como natural. Não aceite o caos como natural dentro da tua casa. Talvez é uma crise no seu casamento, talvez é um problema na área da saúde, é um problema na área financeira, é um problema... Eu não sei, eu sei que Deus te dá autoridade para você se achegar diante dele e tomar as atitudes certas, ter as palavras certas, a autoridade, a palavra profética de Deus, para declarar a bênção na tua vida, na tua casa, na tua família. Vocês creem nisso? Essas mulheres acreditavam. Então, eram mulheres visionárias que entendiam que Deus tinha promessa para elas. Mulheres que declararam a palavra por fé, vai tudo bem. Sabe? Mulheres que foram humildes para reconhecer a sua dependência de alguém para ajudá-las. E que você possa ter a humildade de reconhecer a sua dependência de Deus. Que sem Deus nós não somos nada. Sem a presença de Deus na nossa vida, como foi muito bem cantado aqui pela cantora, a presença de Deus na nossa vida é que faz a diferença. E que você possa ter a determinação de não parar no meio do caminho. Aquela mulher foi determinada em encher todas as vasilhas. Ela não parou de encher, nem se cansou pela metade. Ela pediu as vasilhas até não terem mais. Levou para dentro do quarto com os filhos e encheu todas. Talvez você só tenha enchido algumas vasilhas, e encheu todas ainda. Ainda tem uma caminhada, mas que você não desanime, porque aquela mulher foi vitoriosa porque ela não desanimou. E a sunamita, ela também foi determinada, ela não parou no meio do caminho. O garoto morreu, ela nem falou para o marido, porque o homem é tão razão que ele poderia dizer assim, morreu, vamos enterrar logo, vamos ver o enterro. Não. Vai tudo bem, minha esposa? Onde você vai? Tá tudo bem, eu vou aqui. Né? Teve a sabedoria de não falar.
para não interferir até na sua própria fé e na sua própria determinação. Que a gente possa ter essa sabedoria, que a gente possa ter esse discernimento espiritual, que como igreja a gente possa ter essa maturidade, essa visão do reino de Deus, porque se você está aqui nessa cidade, se você está aqui ocupando o lugar que você ocupa no seu trabalho, aqui Deus tem algo com você e Deus conta com você, amém? Vamos ficar de pé. Eu quero fazer 2 orações aqui nessa noite. Quem sabe, talvez você está aqui nessa noite e você veio a convite nessa conferência de mulheres guardiãs do lar. E Deus quer te levantar também como uma guardiã do seu lar e como guardião do seu lar. É importante você lutar pela sua família, porque nós estamos também numa guerra cultural e numa guerra espiritual. Satanás odeia a família, como eu já expliquei aqui. E ele sabe o quanto a família é vital para o ser humano. É dentro da família que se forma o caráter, a personalidade. É a família que vai ser modelo para essa criança. Até os 7 anos de idade, como os pais são importantes para os filhos. Como ele vai impregnar no caráter, na personalidade daquela criança, os hábitos, os valores, as crenças importantes para ele ser um ser humano saudável, não perfeito, porque não tem família perfeita, não tem ser humano perfeito. Depois da queda, todos nós ficamos com defeito de fabricação, que é o pecado. Que a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, da presença de Deus na nossa vida. Então, a gente sabe que a gente luta contra o pecado. A gente tem o trauma do pecado. E Paulo entendia muito bem isso quando ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então, há uma batalha dentro da gente, do bem e do mal. O meu pai dizia, a gente tem o cão e a pomba aqui dentro. Quem é que você está alimentando, o cão ou a pomba? O cão é a nossa carne. A pomba é o Espírito Santo. Então, quem você mais alimentar é que vai te dominar. Se você alimentar o cão, a sua carne, você vai ver lá, Gálatas 5,19, o fruto da carne. Prostituição, avareza, né? Mentira, morte, engano, está lá. Agora, se você alimentar a sua alma, e representa a pomba, o Espírito Santo, você vai ver lá o 22, o fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a fé, o autocontrole. Então, há uma batalha diária. Todo dia, quando a gente acorda, você acorda tendo que vencer o seu eu. E hoje a gente vive num mundo altamente narcisista. Veja as redes sociais aí para ensinar isso para a gente, né? É um narcisismo violento, sabe? Uma exposição excessiva de coisas desnecessárias. Porque as pessoas, para aparecer, estão fazendo de tudo, sabe? E a gente tem necessidade de aparecer, faz parte. A gente nasce com kit de sobrevivência que a gente precisa. A gente nasce com a necessidade de ser amado, de ser aceito, de ser valorizado, de se sentir pertencente à família, ao grupo. E nasce com a necessidade de aparecer. Eu cheguei, eu estou aqui. Agora, hoje, a coisa está ao extremo, né? A gente está vivendo uma egolatria. E é por isso que Paulo diz, é muito interessante, lá em Gálatas 2,20, quando ele diz, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, é muito importante quando a gente entende isso. Todo dia eu tenho que negar o meu eu, a minha vontade. Há uma batalha. A vontade é uma faculdade da nossa alma, que se você não souber controlar, você é levado pela vontade. Como a vontade determina. E se você não tiver a sua mente controlada pela palavra de Deus, a vontade do mundo vai te dominar. Vai, a concupiscência dos olhos, o desejo exagerado daquilo que a gente vê. A concupiscência da carne, o desejo da carne exagerado. E a soberba da vida. Então, a gente tem que lutar contra isso. Porque depois da queda, nós ficamos com o nosso interior desorganizado. E com o nosso externo também. O pecado entrou, a gente passou a adoecer, a gente passou a morrer. Então, a gente tem que lutar.
Há uma luta da carne com o espírito. E a gente só vence isso pelo poder da palavra. Então eu queria fazer essa primeira oração aqui. Quem sabe você veio aqui essa noite nessa conferência de mulheres e você ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Talvez você é um frequentador da igreja de vez em quando, tá? Mas é importante, porque Jesus falou, os que me confessarem diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai. Então essa confissão é muito importante. De você receber Jesus como Senhor da sua vida. De você abrir seu coração, deixar Jesus entrar e fazer morada. Porque ele diz, filho meu, dá-me o seu coração. Ele não invade o coração de ninguém. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você, ele é educado. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e eu vou fazer morada na sua vida. Então ele quer entrar na sua vida, ele quer fazer morada. Ele quer direcionar você. Ou quem sabe tem alguém aqui nessa noite que já até pertenceu a uma igreja, já até participou de uma igreja, mas se decepcionou, aconteceu algo, e você está longe dos caminhos do Senhor. E eu gostaria de abrir essa oportunidade para você também. A Bíblia diz que uma alma é tão preciosa que ela vale quanto? Quanto vale uma alma, gente? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Olha como nós somos preciosos. Olha como você é importante. Foi pago um preço muito alto que nada, ninguém pode pagar. Foi o preço do sangue de Jesus que foi pago por mim e por você lá na cruz do Calvário, para perdoar nossos pecados e nos dar direito à eternidade. Então eu não gostaria de encerrar essa conferência sem fazer esse apelo, sem abrir essa oportunidade. Se tem nessa noite aqui um amigo, uma amiga, uma moça, um rapaz que quer aceitar a Jesus, quer abrir seu coração e deixar Jesus entrar e fazer morada, ou quem sabe, se tem um amigo ou uma amiga aqui nessa noite que já pertenceu a uma igreja, está longe dos caminhos do Senhor, se afastou, nós estamos abrindo essa oportunidade para você também. Levante a sua mão, venha aqui à frente. E eu gostaria, junto com a igreja, orar por você. É um momento tão importante. É um momento de decisão de futuro. E eu sei que o inimigo joga pesado. Ele não quer que você tenha direito a um futuro de eternidade com Deus. Mas como igreja, esse culto foi feito para você também. Se nessa noite tem um amigo, uma amiga, uma moça, um rapaz, vem aqui à frente. A igreja está orando por você. Você não precisa ter vergonha, não. Eu não vou me demorar por causa da hora. Mas se tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar a Jesus, ou quer voltar para Jesus, e quiser vir aqui à frente, como igreja, nós gostaríamos de orar por você. Se tem alguém. Oh, que Deus te abençoe. Como é seu nome?